Hoje é dia de jogo. Hoje é dia de jogo mesmo, verdade. Já chuto 3-0 logo de primeira. 3-0, o meu vai ser 2-1. Fala, rapaziada, vídeo de tier list hoje, tô aqui com meu irmão. Salve, rapaziada, eu sou o L e hoje a gente vai de tier list de anime, galera. Vambora. Rapaziada, a gente separou em 5 categorias, que são elas: GOAT, muito bom, Nhé, nunca assisti e esgoto animes. GOAT, pra quem não sabe, é a melhor de todos os tempos, tá? Traduzindo assim rapidão, o melhor de todos os tempos. A gente deixou separado alguns, os que a gente mais conhece. Entre eles são Kimetsu no Yaiba, Boruto, Solo Leveling, Death Note, Bleach, Jujutsu, Dr. Stone, One Punch Man, Sete Pecados Capitais, My Hero Academy, Dragon Ball Z, Naruto e Baki. Rapaziada, o primeiro anime vai ser Kimetsu no Yaiba. Eu não tenho uma opinião muito forte pra falar de Kimetsu, porque eu nunca assisti muito. Eu nunca assisti tanto assim, assisti tipo uns 5 episódios. Gostei, mas eu deixaria ele em GOAT, porque, pô, ele tem uma das melhores animações de todos os animes, de todos os tempos, isso garantido. Eu já também colocaria ele em GOAT, melhor de todos os tempos. Por quê? Não é só por causa da animação, mas essa animação ela é uma aula até pros animes mais antigos. Os animes tipo Dragon Ball, Naruto, eles erram muito nisso, galera. Já que eles têm uma fanbase muito grande, eles não se preocupam muito com a animação. Isso aconteceu também em One Punch Man. A primeira temporada foi sensacional, a luta do Genos com o Saitama é maravilhoso você assistir. Então por esse motivo eu acho que o Demon Slayer ele tá em melhor de todos os tempos, muito bem animado, eu gostei pra caraca, a história é boa, então pra mim foi muito bem feito, fica em GOAT, certeza, GOAT. Com certeza GOAT. Número 2. Boruto esgota os animes. Esgoto animes, cara, não tem muito pra falar sobre Boruto. Eu sei que ele trouxe, a única coisa boa que ele trouxe foi os personagens um pouco mais velhos, e algumas animações, umas lutas maneiras do Sasuke e do Naruto. Foi legal ver isso, mas a história do Boruto, na minha opinião, não é boa. Eu nem assisti tudo, eu dropei depois de alguns episódios, então pra mim ele fica entre Inhé e nunca assisti. Então, eu tenho a mesma opinião do L, que eu nunca assisti direito. Vi alguns cortes, essas coisas do Boruto ser do mal, dele ter umas coisas esquisitas assim. Ele é do mal no anime? É, ele fica do mal depois. Fica maluco. Eu não gostei, mas ou pra mim fica em ou fica em nunca assistir. Eu acho melhor deixar em nunca assistir, porque é difícil ter uma opinião sobre... Já que a gente tá entre Inhé e nunca assisti, põe ele em esgoto ali, só de sacanagem. O pessoal nos comentários vai matar a gente. Terceiro anime. Solo Leveling, galera, deixa que eu puxo essa. Na minha opinião, Solo Leveling é sensacional. Eu colocaria ele entre muito bom e melhor de todos os tempos. Essa parada do Izenkai já tem de monte na internet. O cara era mais fraco, vai virando mais forte, só que eu acho que ela é muito bem feita e muito bem animada. Esse negócio de colocando os pontos e tal. Então, pra mim, o desenho, por ele me segurar do começo ao fim, cara, e eu querer ver mais, eu gosto demais. Então, com o Solo Leveling, eu assisti ele até a parte do Castelo do Inferno. Até a parte dele ter os seus subordinados. Como é que é o Nossa, nome? você assistiu até ele trocar de classe. Quando ele virou até ele... Necromancer, você parou. Foi, na melhor parte do anime eu dropei. Eu tenho vontade de voltar a assistir, mas, cara, o que eu assisti dele é muito bom, de verdade, a história é muito boa. Eu deixaria ele em muito bom porque eu não assisti tudo. Mas eu sei que depois é GOAT pra cima. Pode colocar ele em muito bom, mas ele tá entre pesada. muito bom e melhor de todos os tempos, com certeza. Com certeza. Quarto anime. Death Note, rapaziada. Esse foi um dos meus animes favoritos durante muito tempo. Death Note, pra mim, sem comentários, pra mim ele é GOAT, sem eu nem precisar falar muita coisa. Foi um dos poucos animes que eu assisti e quis assistir de novo. Pra vocês terem ideia, eu assisti ele umas 4 vezes, de tanto que eu gostei. Pra mim, galera, Death Note, ele é sensacional. Foi muito bem feito. É uma história começo, meio e fim. Foi o primeiro anime que uns amigos meus tentaram me convencer a assistir, porque eu não era muito de assistir anime. Eu assisti Dragon Ball na infância e depois nunca mais. E eu ficava perguntando qual que é o poder do cara, o que que ele faz, e o pessoal tentava explicar que era uma trama de mind games e tal. E aí eu dei uma chance e assisti. E eu gostei tanto que tem uma parada que eu faço que é assim, se a obra é muito boa, eu assisto ela uma vez só. Pra não estragar ela na minha mente, sabe? Então eu deixo essa obra no passado, porque ela foi muito boa, e se eu voltar a assistir, eu vou ir lembrando e curtindo de novo. Então eu achei muito maneiro, pra mim é GOAT, com certeza GOAT. Merece estar lá no topo da lista. Bleach agora, rapaziada. Então, Bleach, Agora vocês vão vai ficar ser a chateados. decepção, pessoal. Vai ser a decepção. Desculpem, mas eu nunca assisti Bleach, cara. Eu já assisti alguns episódios, eu já quis começar a assistir. Assisti acho que uns 2 por aí. Qual que é o nome do protagonista? Pô, esqueci.
É Ichigo, não é? É, isso É mesmo. Ichigo. Ichigo? Ichigo. Ichigo? Ichigo Caraca, o Kurosaki. pessoal deve estar maluco. Ele é um dos três maiores animes, com certeza. O pessoal põe ele no mesmo nível de Naruto e One Piece, e a Uhum. gente sabe que a fanbase é gigantesca. Mas, cara, a gente não assistiu. Eu tentei assistir, acho que o primeiro episódio, a dublagem era muito ruim, mas faz muito tempo, e não me pegou. Então eu colocaria em não assistir, porque nem opinião eu tenho sobre É, ele. então, eu vou colocar como não assisti também, nunca assisti, mas eu tenho certeza que pelo que o pessoal comenta de ser entre Naruto e Dragon Ball, com É. certeza é um dos melhores Deve animes ser aí, Gold, com GOAT, certeza com deve ser certeza. Gold. Galera, Jujutsu Kaisen. Ó, beleza, eu vou começar essa daí. Eu gosto bastante. Eu só não colocaria em Gold porque eu vi muito pouco, mas do pouco que eu vi eu gostei bastante. É a mesma coisa do Solo Leveling. É sensacional, muito bem animado, a história é boa, só que é difícil a gente colocar algo lá no bom de todos os tempos, melhor de todos os tempos, com pouca referência. Eu gostei muito, é algo que eu vi e já revi. Não é uma obra sensacional que nem Death Note, porque Death Note pra mim tá um nível acima. Mas eu acho que ele tá pau a pau com Demon Slayer, que eu gostei demais de Demon Slayer, por isso que eu coloquei ele lá em cima. Mas com certeza ele tá na mesma prateleira que Solo Leveling pra mim. Eu tenho uma mania muito feia de começar as coisas e não terminar. Eu parei em um dos melhores arcos, que é o arco de Shibuya, né? Aquela coisa, aquela porradaria que só do meio pro final do anime já, né? Uma coisa da hora. Mas isso daí que eu assisti, eu gostei muito. Quero assistir o resto. E com certeza, pra mim, ele tá entre. Como eu não assisti tudo, eu vou falar muito bom. Pode colocar na mesma prateleira ali, ó. Solo Leveling, Jujutsu Kaisen. Dr. Stone, rapaziada, esse anime eu deixaria. Eu não assisti muito dele, mas o que acontece? Esse anime tem uma coisa forte em mim porque ele me traz uma nostalgia. Porque. Como se eu fosse muito velho, né? Mas ele me traz uma nostalgia porque eu lembro que, tipo, dava mais ou menos umas 10 e meia na Cartoon Network. E ele começava a passar, né? Passava alguns animes como Dr. Stone, Naruto, Dragon Ball. E eu gostava muito de assistir. Então, tipo, era aquele momento, sabe? Minha mãe e meu pai vai dormir, eu preparava um copo de leite e ia assistir Dr. Stone, entendeu? Então, pra mim, pela nostalgia que eu lembro, eu deixaria ele muito bom. A história também é muito boa. Rapaziada, nunca assisti, então muito bom. Vambora pro muito bom. Muito bom, muito bom. One Punch Man, rapaziada, olha, é o seguinte, eu assisti da primeira temporada, gostei pra caraca. Ele entra naquela parada de animação muito boa, começou muito bom a animação. A luta do Genos com o Saitama, muito bom. Então eu colocaria ele, eu sei que ele foi caindo a animação e tem muita gente que entra na discussão se é uma falta de respeito com o fã ou não. Eu não vou entrar nessa parte, mas eu acho sim que foi caindo a animação e isso vai te desprendendo da própria história. Então eu colocaria ele como muito bom. Não colocaria como um nhé de sacanagem, mas na minha opinião, poderia ser o melhor de todos os tempos, mas muito bom, tá ótimo. Olha, rapaziada, como eu disse, a minha mania horrível de não terminar de assistir tudo. Cara, eu não sei por quê, eu começo uma coisa e eu dropo do anime depois. Não, cara. Mas, pô, eu colocaria o One Punch Man em. Não sei, é muito dolorido colocar em muito bom. Por quê? Porque, pra quem não sabe, o One Punch Man, ele começou como uma sátira de jornal. Era uma zoeirinha de jornal que tinha lá no Japão, Coreia. Esses países tudo aí. Então, tipo, aonde ele chegou, pra mim é uma coisa que, sim, que foi quase uma superação, assim, né? Então, eu concordo com muito bom. Coloca lá, do lado do Dr. Stone. Sete Pecados Capitais. Rapaziada, minha opinião sobre isso é. É um anime que começou bem, tinha uma história de níveis de poder muito bom no começo, mas de um determinado ponto pra frente, acabou o sentido. Acabou o sentido do nível de poder. Tipo assim, só o Scanor e o Meliodas eram os mais fortes. E eles são do mesmo time. Então, na minha opinião, ele tinha um potencial muito bom. Mas como escrachou de um episódio, não vou saber qual é o episódio certinho, mas dele pra frente, escrachou esse negócio de poder. Na minha opinião, tem boas animações, a história é bem mais ou menos. Então, pra mim, ele fica em é. Olha, rapaziada, quando eu quis começar a assistir Sete Pecados Capitais, o pessoal foi pedindo algumas indicações, né? E aí, o anime é bom? E uma coisa que sempre me falaram é que esse anime é muito sexualizado. Muito, muito, muito sexualizado. Então, tipo,
eu nunca tive interesse em assistir, pelas recomendações que me davam. Mas o pessoal comenta, mesmo tendo esse lado da sexualização, o pessoal fala que o começo dele é muito bom. Tipo, começa GOAT. E depois, com tudo que vai acontecendo, o anime vai ficando meio abaixo. Então, eu não tenho uma opinião formada sobre, mas pelo que o pessoal me fala, ele tá em E e nunca assisti pra mim. Pode pôr em e... Rapaziada, se vocês acham que é um bom anime com uma lore boa, deixa nos comentários aí o que você acha da lore. Ou se a lore é boa mesmo, põe aí nos comentários. Vamos ver se vale a pena isso aí. My Hero Academy, rapaziada, esse anime aqui eu defendo com unhas e dentes. Esse anime aqui foi um dos poucos que eu assisti, que eu quis assistir mesmo. Mas eu parei de assistir quando esse anime começou a virar zaralhação. Quando o Deku começou a soltar a teia do Homem-Aranha, teia do Venom preta, começou a ter todos os poderes do One-For-All. Aí eu já fui perdendo interesse no anime. Mas, mano, esse anime pra mim, até essa parte, ele fica muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo, de verdade. Cara, não assisti muito desse anime. Assisti bem pouco no começo. Também achei um pouco apelativo algumas coisas. Tem uma mulher lá que tem que abrir a roupa pra fazer o poder. Não precisava, podia ser feito da mão, das costas, não sei. Tem uma gigante que fica mostrando a parte de trás gigante, né? Ela tem desculpa pra mostrar. Não é que eu seja puritano, não, mas me deixou um pouco desconfortável. Me tirou um pouco da história. Então eu posso colocar como nunca assisti. Não merece Gold, mas acho que muito bom ele tá. Dragon Ball Z, galera, não precisa nem falar, né? O pai de todos os outros animes aí. Os três maiores, Bleach, One Piece e Naruto, bebeu dessa fonte. Se não fosse Dragon Ball, não tinha rapaziada. É a inspiração dita pelos autores. A inspiração foi Dragon Ball, a inspiração foi o Goku, foi a personalidade do Goku. Então, pra mim, Dragon Ball Z veio numa época onde não tinha mimimi. Era adulto batendo em criança, era gente sendo cortado no meio, o Buu entra na boca de um cara e explode o cara, o Vegeta enfia a porrada no Gohan criança, não tá nem aí. E pra mim é o melhor de todos os tempos. Tanto a história, quanto a animação, quanto a nostalgia também. Eu era criança quando eu assisti. Então, pra mim, Dragon Ball, melhor de todos os tempos. E eu tenho uma opinião sobre Dragon Ball, que se Dragon Ball fosse lançado hoje em dia, ele ia ser cancelado na primeira semana e ele não chegaria aonde ele chegou. Porque os animes hoje em dia é só o cara que não é conhecido e vira o melhor de todos os tempos. É isso, e Dragon Ball é o contrário. Goku não era o mais forte, ele perdia pro Mestre Kami. Às vezes ele ficava igualado com o Kuririn, que é um terráqueo. Mas é totalmente ao contrário, ele vai aprendendo, ficando forte, tendo vários mestres. Então, pra mim, ele tá em outro nível, melhor de todos os tempos. Melhor de todos os tempos, com certeza. Naruto Shippuden. Rapaziada, Naruto Shippuden, pra mim, foi um dos animes favoritos durante muito tempo. Foi o anime que me introduziu ao mundo de animes, que eu quis realmente começar a assistir. Então, pô, pra mim tem muita coisa marcante de Naruto Shippuden e é isso. Pra você é o melhor de todos os tempos? Pra mim é Gold, com certeza. Melhor de todos os tempos. E pra finalizar, Baki, galera, é uma menção honrosa, é um anime. Eu não sei quando que o Itagaki lançou o Baki, eu sei que ele explodiu aí nos últimos anos. Eu gosto da animação, acho um pouco bizarro, mas eu acompanho mais pelo mangá online. E eu gosto tanto do desenho do Itagaki, quanto as lutas, quanto a chapação de caneco, o pessoal pegando britadeira e colocando na cara. Só que eu gosto dessa chapação, eu gosto do chute na velocidade do som, do soco na velocidade do som, só que a mão do cara explode. Inclusive, eu gosto muito do desenho do Itagaki, da Ele desenha musculatura muito e bem. tudo mais. E foi assistindo o Baki que eu comecei a gostar de homem. Ah. Sacanagem, sacanagem. Mas, galera, pra mim, o Baki é muito bem feito. Eu coloco ele na prateleira do muito bom, não o melhor de todos os tempos, porque a história, ela é simples, mas ela é muito bem feita, então eu acho que vale a pena assistir. Eu não tenho muita opinião sobre Baki. O pouco que eu vi de Baki foi o Purim falando no YouTube. Muito bom, galera. Os melhores reviews da internet é desse youtuber, Purim. Galera, vai por mim. Eu assisti um pouquinho e o pouco que eu assisti era uma chapação de caneco mesmo. O Baki, nos primeiros episódios, levando uma criança pra casa Ele põe uma criança no porão. e fica mostrando um animal lá, meu, louva a Deus. Fica lutando com a barata lá. Louva a Deus Nada a ver. imaginário. Não tem Muito como, o desenho é muito bom e eu colocaria sim muito bom, com certeza. E galera, é só isso por hoje. Esse vídeo aqui é só pra gente fazer uma tier list, falar um pouco da nossa opinião, das nossas referências de anime. Se quiser acompanhar, galera, se inscreve aí, comenta o que você achou e deixa o like aí pra dar aquela força. É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou dessa tier list também, segue a gente no nosso Instagram. Eu e meu irmão no Instagram. A gente também tem o Instagram de action figure, que a gente faz os action figures aqui. Pintado à mão, zica.
cão. A gente fez uma saga aprendendo a fazer pintura desde o começo até chegar nesse nível. Traz vários animes, Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba, Pokémon. Então se você quiser ver, segue a gente, LS Studio no Instagram. E acompanha eu e meu irmão também. Instagram, eu e meu irmão, onde a gente vai fazer as lives e a gente quer fazer essas tier lists com vocês, beleza? Então é isso daí, rapaziada. Falou!